Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar do Brasil entre duas ditaduras. Esse momento histórico aí que o Brasil passou entre a ditadura do Estado Novo, né, ainda no governo Vargas, no primeiro governo, e o golpe de 1964. Então, vamos estudar aí esse intervalo entre 1945 e 1964, que foi um período em que os presidentes foram eleitos democraticamente, mas vamos analisar aí cada um desses governos para a gente entender bastante o que aconteceu e o que foi resultado, né, desse período histórico. Vamos lá? E ao final da Segunda Guerra Mundial, os oficiais brasileiros exigem do governo compromisso com a democracia. Então, após muito pressionado, Vargas renuncia e convoca novas eleições. Após a sua deposição, o cargo de presidente da República ele foi provisoriamente ocupado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. E o fim da ditadura propiciou aí a formação de novos partidos políticos. O Vargas estava impedido de ser candidato. Então, a gente conversou aí na última aula, né, no último trechinho da aula de Vargas, que existiu aí um movimento, né, o queremismo, que era o apoio popular que queria o Vargas disputando essa eleição. Mas ele estava impedido, não podia participar, né, mas a sua popularidade ainda era muito grande aqui no Brasil. E a gente vai entender até como isso influenciou as eleições. Então, vamos compreender as características principais desses partidos que estavam aí disputando as eleições ou os partidos que tinham aí como representantes, né, grandes políticos conhecidos aí. Bom, o PSD, o Partido Social Democrático, ele se identificava, né, tinha ali na maioria dos seus representantes pessoas do agronegócio, também chamadas de ruralistas. Então, estava ali ligado às velhas elites agrárias e estaduais. A seguir, vem a União Democrática Nacional, a UDN. Ela tinha sua maioria de representantes das classes médias urbanas, né, interessados na livre entrada de produtos estrangeiros no Brasil. É importante a gente salientar aqui que a União Democrática Nacional, a UDN, era antigetulista, né, combatia a intervenção do Estado na economia e prezava muito aí essa entrada de produtos estrangeiros. Né? Não só produtos como capital, né? Tudo aí que pudesse vir do exterior. O Partido Trabalhista Brasileiro era o partido aí de Vargas, né? Ele tinha em sua maioria sindicalistas, mas também empresariado nacional, né? Que estavam aí interessados na defesa dos direitos trabalhistas e no protecionismo do mercado interno, ou seja, na proteção desse mercado. Certo? E o Partido Comunista Brasileiro, o partido que tinha aí, né, com o fim da ditadura de Vargas, ele tinha voltado à legalidade, né, e ele concentrava, né, intelectuais críticos ao autoritarismo de Vargas, né, e do controle promovido sobre os sindicatos aí pelo governo. Eles queriam que os sindicatos não fossem atrelados aí ao governo para os trabalhadores terem mais liberdade, né, tanto nas suas causas, né, não tivesse aí a influência e pressão do Estado. E para a gente entender essas forças políticas, é essencial que a gente pense no que cada grupo defendia. Né? Os políticos getulistas, eles defendiam a independência do Brasil após 1945, né? No fim aí da Segunda Guerra Mundial, limitando a presença de multinacionais, né? Tomando bastante conta aí do que era nosso, né? Dessa valorização do nacional. Então, como o nome já diz, né, eles são nacionalistas. E os antigetulistas, eles defendiam a livre circulação dos produtos e capitais, garantindo assim acesso ao que havia de mais moderno do mundo capitalista, né, aqui no Brasil. Então, dessa forma, os nacionalistas chamavam de entreguistas esse grupo antigetulista, certo? A gente vai voltar a falar de nacionalista e entreguista quando a gente conversar efetivamente sobre o segundo governo Vargas, mas é importante que essa informação já esteja aí na cabecinha de vocês, tá bom? Mas vamos de eleições de 1945. Depois de tanto tempo, os brasileiros voltariam aí a escolher o presidente do país. E quem eram os candidatos? Bom, disputaram aí as eleições o general Eurico Gaspar Dutra, que era candidato da coligação PSD-PTB, o brigadeiro Eduardo Gomes, que conversamos aí, foi até responsável pelo nome do nosso docinho delicioso popular, que tem o mesmo nome da sua patente e era distribuído aí nas campanhas, né, durante a campanha do Eduardo Gomes. E pelo Partido Comunista Brasileiro foi candidato Iedo Fiuza. Bom,
O Vargas, durante a eleição, ele mantém a neutralidade e não quer ficar do lado de ninguém. Mas lá no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, o Vargas, ele diz o seguinte: vou votar no Dutra, né? Não apoio, assim, não tenho nenhum que eu vá apoiar claramente, mas vou votar no Dutra. Essa declaração faz com que o Dutra seja aí eleito com 55% dos votos, e essas eleições, elas também definem que os parlamentares, né, serão encarregados de elaborar uma nova Constituição. Vamos, a partir de agora, então, saber o que foi esse governo, como que o Dutra se comportou aí no início do mandato, para a gente entender o que acontece no governo dele. Bom, o Dutra defende que o Brasil é um país agrário na sua essência. Então, desde o início aí do governo, ele defende a vocação agroexportadora, reduz as tarifas para a importação de produtos como cosméticos, eletrônicos e fármacos, que vêm aí do exterior, mas os efeitos dessa postura são negativos no mercado produtor brasileiro, inclusive no campo, porque gera recessão e desemprego. Assim que ele toma posse, né, aí em 31 de janeiro de 46, o Dutra ele se alinha incondicionalmente aos Estados Unidos. E se a gente for pensar, o que está acontecendo aí internacionalmente? Guerra Fria, tá? O contexto internacional é a Guerra Fria. E o Brasil rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Resultado disso aqui também é o fechamento, mais uma vez, do Partido Comunista, do PCB, e a cassação de mandatos de parlamentares desse partido. Dutra já chega aí causando, mas a gente vai analisar também a Constituição, que fica pronta em 46 e vai definir uma série de questões aí importantes para o nosso país. A Constituição de 1946, ela garante que o mandato presidencial, né, vai durar 5 anos, né? As eleições de presidente e vice-presidente serão separadas, ou seja, pode entrar o presidente de um partido e o vice de outro, que não seja da mesma chapa. Instaura aí, né, a divisão dos poderes em 3, o legislativo, o executivo e o judiciário, né? O voto, ele é secreto para maiores de 18 anos, mas os analfabetos continuam aí fora das eleições, certo? Institui também, né, mais uma vez que o Brasil é federalista, né, garante aí as liberdades individuais e impõe como obrigatório o imposto sindical, né, e também trata da greve. A gente conversa muito, tem vários textos aí na internet dizendo que o Dutra ele garante o direito à greve, mas a verdade é que a greve ela passa a ter algumas restrições. Então, essas restrições são muito importantes para a gente analisar, né, o contexto aí desse governo. O direito de greve ele é reconhecido aos trabalhadores, mas de uma forma muito restritiva. A legislação trabalhista ela classifica a maior parte das ocupações como atividades essenciais. Dessa forma, é proibido, né, ou tem uma regra bastante rígida, fazer greve. Certo? Então são os pontos mais importantes aí da Constituição, junto à preocupação, né, das liberdades individuais, o direito da livre manifestação de pensamento e tudo mais, principalmente porque é um país que está vindo aí de anos de ditadura, né? Desde 37 a 45, o Estado Novo aí vigorou como uma ditadura, então essa Constituição está bastante preocupada com as liberdades individuais, com a liberdade de expressão e tudo mais. E como eu falei para vocês que o Brasil está aí alinhado com os Estados Unidos, né? Na Guerra Fria o Brasil está claramente posicionado ao lado dos Estados Unidos, né? O alinhamento é claro, ele participa aí da Aliança Militar nas Américas, é criada no Brasil a Escola Superior de Guerra e o Brasil participa também da Organização dos Estados Americanos. O presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, em 1947 convoca os seus aliados, né, a lutar contra a expansão do socialismo no mundo. Então, como eu falei até no outro slide, definitivamente o Dutra ele responde fechando o PCB, caçando mandatos de deputados do PCB, né, do Partido Comunista, e rompendo aí essas relações diplomáticas com a União Soviética, certo? Mas todo o fruto aí das decisões, né, da permissão de entrada de produtos estrangeiros, né, de todas as decisões políticas do Dutra, leva aí à inflação e congelamento dos salários.
Então, o Dutra ele intervém dentro dos sindicatos, fecha a Central dos Trabalhadores, então o contexto político também se mostra bastante conturbado. Tá? Nos aspectos econômicos, a diretriz inicial é o liberalismo econômico, abertura às exportações, o que resulta na queima das nossas reservas cambiais, o que é um problema bastante grande aí para a nossa economia. Após todas essas decisões, né, existe uma tentativa de novas diretrizes, né, como restrição das importações, por prioridades e tudo mais. Ele tenta aí ainda consertar o direcionamento que está dando para o seu governo, mas ele já está aí muito impopular. E a gente vai ver que vai vir aí nas próximas eleições quem? O Retrato do Velho outra vez, como vocês bem conhecem a musiquinha. Eu queria até saber editar melhor esse vídeo para botar a musiquinha do Vargas, de campanha do Vargas aí novamente, tá? Vai chegar aí na década de 50 o novo governo Vargas, né? O segundo governo Vargas. E vocês vão perguntar, professora, segundo? Sim, porque o primeiro governo, né, a era Vargas, ele vai, embora dividido em 3 períodos, ele vai de 1930 a 1945. Então, o segundo governo Vargas, ele vai de 50 a 1954, e aí acaba de uma forma bastante complicada aí, que a gente já até conversou, mas vamos falar de novo nessa aula aqui para deixar gravadinho para vocês. E a população coloca o Retrato do Velho outra vez, coloca no mesmo lugar, né? Seguindo aí a marchinha, o Vargas, ele supera mais uma vez o brigadeiro Eduardo Gomes, que disputou, né, as eleições aí com o Dutra, o Cristiano Machado, do PSD, que é o candidato que o Dutra apoia, mas vem Getúlio Vargas e tá aí, se consagra presidente da República. Então, dessa vez eleito por voto direto, né? E mostrando aí que o Vargas estava superando o candidato indicado pelo antigo presidente. O cenário político do segundo governo Vargas, porém, ele é marcado por uma instabilidade, né, e por uma intensa polarização política. Vamos entender isso aí. De um lado estava o nacional-estatismo, né, representado por Vargas, que defendia aí o fortalecimento do capitalismo nacional, a criação de empresas estatais em setores estratégicos aqui no Brasil, a ampliação das leis sociais e das políticas públicas intervencionistas, e do outro, o liberal-conservadorismo, que pregava a liberalização da economia, do mercado de trabalho, a abertura ao mercado internacional e os investimentos estrangeiros, né? O que a gente estava vendo muito no governo anterior e principalmente com o alinhamento incondicional do Brasil com os Estados Unidos. O Vargas ele vai defender o monopólio estatal brasileiro na exploração do petróleo, né? É aí em 1953 que é criada aí a Petrobras e o Vargas vai defender que seja uma empresa brasileira, né? A UDN, ela defendia, que era o principal partido aí em oposição a Vargas, a entrada de empresas mais experientes aí na exploração do petróleo, como a Shell e a Texaco, né, nos negócios dessa exploração. A Petrobras ela seria criada garantindo o monopólio estatal. Vence aí o que Vargas tinha como objetivo, né? Mas a empresa ela seria de capital misto, 51% pertencendo ao Brasil e 49% de iniciativa privada. Em 1953, após duras críticas aí pela ausência de reajustes salariais, pela participação e pela relação que o então ministro do Trabalho de Vargas tinha com os trabalhadores, a oposição critica bastante o João Goulart. E o João Goulart passa aí por uma ameaça de uma segunda greve de marítimos, né, que foi com que ele rapidamente agiu. Foi quando ele rapidamente agiu, né, e decretou um aumento de 100% do salário mínimo. Bom, é a gota d'água para ele ser demitido, né? O Getúlio, ele olha para essa decisão e se coloca aí extremamente preocupado. No entanto, não dá, né, para o então pai dos trabalhadores, não dá para o presidente da República negar esse aumento de 100% do salário mínimo que seu ministro de Trabalho tinha concedido aí aos trabalhadores. Dessa forma, o Jango é demitido, mas o salário mínimo aumenta.
O Jango justificava esse aumento em razão do elevado custo de vida, né, da população. Mas todos esses problemas aí e essa falta de unanimidade entre a população já mostra que o governo Vargas ele estava passando aí por uma crise política, certo? Então, é importante a gente conhecer os opositores e é isso que a gente vai fazer no próximo slide. O jornalista Carlos Lacerda, ele era proprietário do jornal Tribuna de Imprensa e era líder da oposição ao Getúlio Vargas. Ele era aí membro, né, filiado ao UDN, que é um partido de oposição a Vargas, e ele faz críticas pesadas do empresariado, né, em relação ao desemprego e ao aumento desse desemprego durante o governo Vargas. A inflação também vem aumentando e pela primeira vez o Vargas ele se torna impopular entre os seus eleitores. Bom, as colunas aí da Tribuna de Imprensa, ela acusava o Getúlio Vargas de problemas não só políticos, mas acusações pessoais contra o presidente. E a crise política ela vai se acentuar ainda mais, certo? O Lacerda ele era um ícone do radialismo, né? E as suas críticas eram ouvidas por grande parte da população. E aí, qual é a reação de Vargas? A gente vai analisar aí também no próximo slide. Estou só anunciando aí, né, slide por slide. A crise política ela se agrava quando, em agosto de 1954, o chefe de segurança do Vargas, ele articula uma tentativa frustrada de assassinato ao Lacerda. O Lacerda ele sofre um atentado em frente à sua casa, na rua Toneleiro, em Copacabana, né? E o envolvimento do segurança de Vargas dá início aí a uma crise política ainda maior. Se a gente já está conversando sobre os problemas em que o Vargas está aí, né, envolvido em seu governo, como o aumento do desemprego, aumento da inflação e tudo mais, o seu chefe de segurança está relacionado a um atentado à vida do seu principal opositor, é muito maior, né? O jornalista, o Carlos Lacerda, ele sobrevive, mas o major da aeronáutica que acompanhava o Lacerda, né, o nome dele é o Rubem Vaz, ele morre. Então, após esse episódio, oficiais superiores e subalternos das Forças Armadas foram pressionados nos jornais a derrubarem aí o presidente. Entre renunciar ou sofrer um golpe militar, o Vargas ele recorre a uma saída trágica. Na noite de 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, pôs fim à própria vida. Então, ele com um tiro no peito, deixa uma carta-testamento acusando seus inimigos, né? Falando de quem era aliado, falando o que estava acontecendo e diz que sai da vida para entrar na história. Bom, Vargas ele cumpre aí a promessa dele de só sair do Palácio do Catete morto. Essa é a capa aí do jornal A Última Hora, que noticia o suicídio de Vargas. E diz aí, ó, só morto sairei do catete. O presidente cumpriu a palavra, como eu falei ali no nosso último slide. A comoção pelo suicídio de Vargas espalha-se assim por todo o país. Motins populares acontecem em várias cidades, impedindo aí a tomada de poder pelos militares. Mas não é só isso não, tá, gente? Não foi só questão aí social, né, posicionamento da população, não. O vice-presidente Café Filho, ele assume a presidência, né, para acalmar os ânimos dele, que receberia ele, que teria aí essa incumbência, né, de continuar presidente, só que pouco depois ele justifica problemas de saúde, né, como a gente já conversou, chega esse período aí um pouquinho complexo da gente conversar, ele justifica que por motivos de saúde não pode continuar no cargo. Assumiria aí, no lugar do Café Filho, o então presidente da Câmara, Carlos Luz. Tá? Mas as eleições estão se encaminhando e vão concorrer aí à presidência Juscelino Kubitschek, pelo PSD, e o general Juarez Távora, pela UDN. Mais um candidato que participa também é o Adhemar de Barros, do PSP. Após a vitória de JK, seria questionado aí pelos opositores, né, principalmente os líderes da UDN, a essa eleição. Então, o Carlos Lacerda ele passa a defender uma intervenção militar para impedir a posse do Juscelino.
No entanto, o general Henrique Lott, que a gente conversou aí na aula, ele dá um golpe preventivo para garantir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek. Entra então no cargo de presidente da República o Nereu Ramos, né? E tem uma breve passagem aí pela presidência da República, né? Com um pouquinho mais de 2 meses no poder. Então, toda essa crise política que o país estava passando após o suicídio do Vargas, ele projeta aí a figura do ministro de guerra, né? O general Henrique Lott. Ele coloca aí o Lott como quem assegurou a posse do Juscelino Kubitschek. Com a posse do presidente eleito, o Nereu ele assume o Ministério da Justiça e em 1957 ele volta ao Senado, certo? Então é um período aí bastante confuso que a gente conversou bastante na aula ao vivo. A gente pode voltar a essa discussão para vocês entenderem bem, mas é importante a gente finalizar aí essa aula nesse slide para iniciar uma próxima, para não ficar tão longa a aula do intervalo democrático. Dessa vez eu tratei do governo do Dutra e do governo do Vargas, embora pareça que eu falei de tantos presidentes, mas só estou falando, né, desses 2 governos. E na próxima aula, a gente, gravada, né, no próximo vídeo que eu fizer, eu vou deixar aí o governo JK, para então a gente seguir com esse momento do Brasil entre 2 ditaduras. Ou melhor, intervalo democrático, que é o que eu sempre falo, tá bom? Bom, um beijo grande para vocês. Tirem suas dúvidas na aula. Amanhã eu tô com vocês de novo, exatamente para a gente tirar essa dúvida juntos, para a gente conversar um pouco mais, para saber o que vocês lembram, o que vocês entenderam. E vamos seguir aí com o governo JK, depois JK, Jânio Quadros e depois João Goulart, certo? Beijão e até o próximo vídeo.